Pessoal, olha a gente aqui de novo para mais uma questão do Enem, descobrindo então outros segredos, e essa questão é a questão 140 da prova azul. Vamos lá. O conteúdo dela é notação científica e ela traz o seguinte contexto: a gripe é uma influência respiratória aguda de curta duração, causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é, aí na letra A você tem 1,1 vezes 10 a menos 1, letra B 1,1 vezes 10 a menos 2, letra C 1,1 vezes 10 elevado a menos 3, letra D 1,1 vezes 10 elevado a menos 4 e finalmente na letra E 1,1 vezes 10 elevado a menos 5. Então a primeira coisa é entender que ele está perguntando aí, ele define essa partícula, esse vírus, diz que é uma partícula esférica e que tem um diâmetro interno e dá a medida. E ele pergunta exatamente essa medida desse diâmetro interno. Se você for escrever esse número em notação científica, como é que ele é representado? Então, estou trazendo aqui o diâmetro interno é 0,00011 milímetros. E aí agora a gente vai se lembrar um pouquinho de notação científica. Então, quando temos números muito grandes, enormes, né, casas decimais muito grandes, fica difícil a gente estar escrevendo esse número. E de forma inversa também, se esse número é muito pequeno, fica muito difícil de a gente escrever isso, né? 0,0000, e isso fica, além de prolixo, fica feio, né? Então, a notação científica vem para modificar esse cenário. Ela traz uma forma de escrever um número confortável para quem lê e para quem escreve. Então, em notação científica, o número é escrito dessa forma: x, que representa o número, vezes 10 elevado a y, ou seja, a parte que se repete, ou a parte decimal desse número dali, tá? Que está representada nessa potência de 10. Então, x, esse número que aparece na frente, é um número que precisa ser representado. Alguns chamam de fator, outros simplesmente de número. Ele tem que ser representado variando neste intervalo de 1 até 9. Ele não pode ser maior do que 9, tá? E o y, que é a potência, que é o expoente, esse expoente pode ser negativo se essa medida for muito pequena, e ele pode ser positivo se de repente esse número for muito grande, tá? Então, como representar esse número 0,00011 em notação científica? Então vamos lá, aqui do ladinho a gente vai escrever para o x, o fator, a gente vai considerar a parte numérica desse número, que é 1,1. Por que 1,1? Eu vou pegar essa vírgula aqui, ó, e vou deslocar para lá, tá? Para que esse número x fique entre 1 e 9. Aqui eu vou pegar meu lápis, tá? Então, se a vírgula está aqui, ó, e esse número da frente, o x, tem que estar entre 1 e 9, eu vou considerar esse daqui, ó, não vou considerar 11, vou considerar 1,1. Então, significa que a minha vírgula sai daqui, ela vai 1, 2, 3, 4, tá? Então, eu vou escrever 1,1 vezes 10, que é a parte da potência, elevada a quanto? Elevada exatamente a menos 4. Tá? Assim, eu digo que a parte que o expoente é negativo, eu estou indicando que esse número é muito pequeno. É exatamente esse que está aqui. Esse número é pequeno. Por isso que o expoente é negativo. Então, por que eu coloquei 1,1? Porque a parte numérica tem que estar entre o fator, digamos assim, tem que estar entre 1 e 9. Então, eu não posso representar como 11. Então, eu preciso representar como 1, a outra parte numérica que ficou lá, 1,1.
vezes 10 elevado a quanto? Quantas casas decimais a minha vírgula andou? 1, 2, 3, 4. Logo, vezes 10 a menos 4. E dessa forma, a gente vai marcar, ó, a alternativa letra D. Então, perceba que, apesar de ser uma questão que estava no Enem, né? É uma questão de fácil assimilação e de fácil resolução. Então, a notação científica é isso, é a representação de um número que é muito grande ou que é muito pequeno e que você representa com essa composição dessas duas partes, né? Um fator numérico multiplicado por uma potência de 10, cujo expoente ou é negativo, por representar um número muito pequeno, ou positivo, por representar um número muito grande. Ok, gente? Então, acho que não ficou dúvida. E aí, a gente fica aqui e espero vocês na próxima, tá? Até a próxima. Tchau!